tarde. Correção da lista 9 do oitavo ano sobre o princípio multiplicativo da contagem. Se é multiplicativo, é vezes, tá bom? Então, vamos lá. De quantas maneiras podemos escolher um gerente, um tesoureiro e um secretário para uma empresa que há 10 candidatos a gerente, 20 candidatos a tesoureiro e 30 candidatos a secretário? É simplesmente multiplicar 10 vezes 20 vezes 30, tá? A gente poderia fazer um esqueminha das possibilidades, mas ficaria muito grande porque são os números maiores. Mas o simples é só multiplicar 10 vezes 20 vezes 30, que vai dar 6.000 possibilidades, tá bom? 2. De quantas maneiras podemos escolher um capitão, um imediato e um timoreiro de bordo de uma tripulação composta por 15 homens? Então, vamos lá, a gente tem 3 opções. Na primeira opção, a gente vai ter 15 possibilidades, né? Porque são 15 homens. Na segunda, a gente vai ter só 14, porque um já ficou para a escolha de capitão. Então, vai ser 14 para a escolha de imediato. E para a escolha de timoreiro vai ficar 13, porque já ficou um aqui também no imediato. Então, vamos lá. Começou com 15 homens, então tem 15 possibilidades para capitão. No capitão, foi escolhido um, então sobrou 14 para ser escolhido para imediato. No imediato, escolheu mais um, então sobrou 13 para timoreiro. Então, é só multiplicar 15 vezes 14 vezes 13, que vai dar 2.730 possibilidades de combinação para preencher essa tripulação, tá bom? Para o capitão, para o imediato e para o timoreiro. Na 3. Fernando planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta e uma bermuda. Sabe-se que ele possui 2 camisetas e 3 bermudas. De quantas maneiras distintas Fernando poderá vestir-se? Se é distinta, é porque não pode repetir. Então, se é uma opção dele com a calça, na outra opção ele não pode repetir a calça nem a blusa, nenhuma das calças. Então, não pode repetir. Utilize desenho para representar as possibilidades, como foi feito no exemplo 2 lá do anexo. Aí eu desenho aqui bonitinho, né? Para uma camiseta ele tem 3 possibilidades de bermuda e para outra camiseta ele tem mais 3. Então, 3 mais 3, 6 maneiras de combinação, tá? Ou simplesmente multiplicar 2 vezes 3, certo? Na 4, eu desenhei esse quadrinho aqui, porque tá pedindo para desenhar, tá? Um jogo possui 6 cartas verdes e 3 cartas vermelhas. Quantos agrupamentos de 2 cartas são possíveis combinar? Represente em forma de tabela. A gente sabe que é só fazer multiplicação. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, há 18 possíveis combinações de agrupamento de 2 cartas. Mas ele pede para representar em tabela. Então, daqui para baixo é verde e daqui é amarela, porque tem... Quer dizer, é o contrário, né? 3 cartas vermelhas. Isso, eu pus um A aqui porque eu achei que era amarelo, mas é tudo vermelha e verde. Então, aqui, vou pôr aqui, ó. Que é outro V. Tá? 6 cartas verdes, 3 cartas vermelhas, tá? Então, na primeira casinha, tem um agrupamento de uma carta verde com uma vermelha. Na segunda, de uma carta verde com a segunda vermelha. Na terceira, a primeira carta verde com a terceira... Não, a primeira vermelha com a terceira verde, a primeira vermelha com a quarta verde, a primeira vermelha com a quinta verde, a primeira vermelha com a sexta verde. 6 combinações. Segunda carta verde. Segunda carta vermelha com a primeira verde, segunda carta vermelha com a segunda verde, segunda carta vermelha com a terceira verde, até chegar no 6. Tem mais 3 possibilidades. Terceira carta vermelha com a primeira quarta verde, terceira quarta vermelha com a segunda quarta verde, até chegar no 6, tem mais 6 possibilidades. 6 mais 6 mais 6, 18 possibilidades de combinação, ok? Na 5, eu também fiz o desenho, tá? Fala o seguinte: uma lanchonete oferece no cardápio 4 tipos de sanduíches, bacon, tudo, simples e especial, 3 saladas distintas, alface, tomate e rúcula, e 2 variedades de bebidas, que é uva e cola.
Uma pessoa deseja uma salada, um sanduíche e uma bebida. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? Represente em forma de árvore de possibilidades, que é essa árvorezinha aqui. Então, nós temos 4 tipos de sanduíche. Bacon, tudo, simples e especial. Dentro do bacon, a salada pode ser de alface, de tomate ou de rúcula. Do tudo, alface, tomate ou rúcula. Do simples, alface, tomate ou rúcula. Do especial, alface, tomate ou rúcula. Então, dentro de cada sanduíche, nós temos 3 possibilidades de salada. E dentro de cada salada, nós temos 2 possibilidades de refrigerante. No de bacon com alface, tem de uva ou coca. No de bacon com tomate, de uva ou coca. No de bacon com rúcula, de uva ou coca. Ao fazer a soma de todas essas possibilidades aqui no final da árvore, que é quando a gente põe a bebida, dá exatamente 24 possibilidades. Mas sem precisar desenhar essa árvore, é só multiplicar a quantidade de sanduíche vezes a quantidade de salada, vezes a quantidade de bebidas. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, ok? A 6, fiz aqui para explicar bonitinho para vocês. Quantos números de 3 algarismos distintos, então não pode repetir o número, podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Então, vamos lá. Temos 3 algarismos, 1, 2, 3 algarismos. No primeiro, a gente tem 6 possibilidades, que é todos os números que apresenta na questão. 1, 3, 5, 6, 8, 9, tá? 6 possibilidades. Na segunda, como a gente não pode repetir o primeiro número aqui, a gente tem que eliminar 1. Então, vai ficar só 5. Eliminei 1, ficou 3, 5, 6, 8 e 9. 5 possibilidades para o segundo número. E no último número ficou só 4, porque eu eliminei um outro número que já foi escolhido para a segunda casa e não pode ser repetido na terceira. Eu eliminei o 3, ficou 5, 6, 8 e 9. Então, na primeira casa tem 6 possibilidades, na segunda 5 e na terceira 4 possibilidades. Multiplicando esses 3 números, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120 possibilidades de formar algarismos formar um número com 3 algarismos distintos usando esses números, ok?